Senhores cavalheiros, senhoras damas, Pac-Man Master 9 mais uma vez, senhores, perturbando de novo. E estava tendo uma discussão aqui com o Marcelo Augusto sobre ciência e mito. Marcelo, eu não vou ler toda a discussão aqui que você postou, tá ok? Só passar aqui, quem quiser ler, dá pausa aí e lê, tá ok? Marcelo, se eu entendi direito, mesmo antes desse comentário, você já estava falando com relação a mito, né? Mito como possibilidade de compreensão humana. E você estava fazendo uma relação entre mito e ciência, como possibilidade de compreender a realidade. E você falou aqui do livro lá do Filosofando, né? Foi você o da Maria Lúcia. O Filosofando, ele foi meu primeiro manual de filosofia. E que eu recomendo a todo mundo, para mim, a melhor introdução. Se você quiser, você não sabe nada de filosofia, até para quem sabe até um certo ponto, eu recomendo fortemente que você baixasse o Filosofando e lesse de ponta a ponta. Tem aí em PDF, galera. Se vocês ainda não têm, é só colocar Filosofando PDF no Google, vocês encontram o livro inteiro. Podem ler de capa a capa sem medo, tá ok? E você mostrou aqui que a autora, por exemplo, ela parece ter uma posição favorável ao mito, né? De que o mito é um saber, uma forma de compreensão válida, e que as outras formas, os outros saberes, vamos dizer assim, como a ciência empírica, colocam o mito numa posição de que é impossível compreender a realidade através do mito. Marcelo, o que eu quero colocar aqui é o seguinte: você parece apreciar a forma como a ciência, você gosta da ciência como forma de compreensão, não é isso? Você coloca aqui, você consegue entender. Talvez eu pareça preconceituoso, mas não consigo imaginar os mitos como uma explicação para as coisas na nossa realidade, mas posso entender como visões de mundo. E quanto à ciência, eu penso que que o método científico de avaliar as coisas é bem interessante. Você observar, formular uma hipótese, realizar uma experiência para ver se procede, analisar os dados e mostrar para outras pessoas para que possa ser testado. Eu acho isso muito interessante na ciência. Itens. Marcelo, o que deve ser colocado aqui é o seguinte: não é você ter uma forma de conhecimento A ou B, ou A ou B é melhor. Vou dar um exemplo. Para compreender o homem, nós temos ciência, nós temos arte, por exemplo. A arte compreende o homem de uma forma que a ciência nunca vai compreender. Então, por exemplo, entre ciência e arte, não se coloca a questão o que é melhor para compreender o mundo, ciência ou arte. Nós sabemos que cada uma aborda um aspecto que a outra não pode alcançar. Então, na minha visão, com relação a ciência, filosofia, arte, mitologia, para mim é como se você pudesse usar todas elas ao mesmo tempo. A ideia de que elas se excluem, senhores, é porque nós vivemos numa sociedade em que nós achamos que nós somos guiados por pensamento racional. Então nós colocamos a ciência acima de tudo, tá ok? E mesmo a religião é uma forma de compreensão. Apesar daqui que eu coloquei, galera, que eu não apoio de nenhuma forma qualquer tipo de instituição religiosa. Então, para mim, Marcelo, são formas diferentes. E para mim, o que a mitologia ou que a filosofia mostra da compreensão do que é ter uma existência humana, tem coisas que a ciência não alcança. Primeiro, porque a ciência
ciência ela é muito generalizante. Ela precisa ter essas grandes leis, fórmulas que cubra muita coisa, que seja válido para muita coisa ao mesmo tempo. A ciência, por ela tentar ser universal, é válida em qualquer lugar, circunstância e tal. Então, para mim, quando se chega nesse nível de abstração, para mim você perde significado. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a ciência numera as coisas, mas os números em si eles não têm significado nenhum numa perspectiva humana. O fato de você numerar, de você quantificar, e a ciência nada mais é do que medição. Tá, ok? Em última instância, ciência nada mais é do que medição. Você faz medição, seja do que for, e você compara, analisa e compara. Ciência é isso. Tá, ok? Desde o século XVI, essa ciência não teve um pequeno começo na Itália, mas o nosso método empírico mesmo, científico, o grosso dele vem da Inglaterra. Essa forma de compreender o mundo, que nós chamamos de ciência empírica. Então, os ingleses passaram essa visão, hoje nós chamamos isso de ciência. Houve alguma coisa antes na Itália, né? Eu estou falando isso depois da Idade Média, né? Depois do Renascimento, quando nós voltamos a ter conhecimento de novo, quando a religião perdeu um pouco do poder no baixo medievo. Então, por exemplo, você tinha esses italianos no Renascimento que começaram a observar os céus e tal, e a medir. E a grande novidade dessa ciência é que ela usa número. Porque mesmo a astronomia, mesmo física, mesmo a física da Idade Média para trás, mesmo a física não usava número. Não quantificava. Isso que nós chamamos de ciência moderna, ela aparece quando nós inserimos número, quantificação. Isso foi feito na química, isso foi feito na biologia, isso foi feito na física. Em que você pega uma ciência e você une ela com matemática de uma certa forma. E aí você começa a medir, quantificar e analisar. Isso é nossa ciência moderna. Mas isso não tem significado humano. Isso não gera significado. Numerar, quantificar as coisas, isso não diz nada para nós. Então, eu acredito que ainda bem que nós temos mais de uma forma de saber, entendeu? Porque as pessoas que nos antecederam, elas tinham geralmente só uma forma de saber. Então, tinha só mitologia, a religião é mitologia, tá ok? Mas hoje nós temos religião, nós temos mitologia, nós temos ciência, nós temos arte, nós temos filosofia, e nós sabemos onde uma começa, a outra acaba, nós sabemos dividi-las. Então, para mim, isso traz quando todas elas juntas, quando você soma todos esses saberes, você tem uma visão mais rica, mais complexa do que é o humano. Então, para mim, não é uma questão de A ou B ser melhor. Entendeu? Para mim, o que são formas diferentes de se abordar o humano. O problema é o seguinte: para saber mais as questões que eram levadas com relação ao humano, que eram estudadas pela filosofia, elas começaram a ser estudadas por duas ciências empíricas. A maioria das discussões que eram levadas pela filosofia começaram a ser estudadas por duas ciências empíricas, que é a psicologia e a sociologia, que tentam estudar o homem em determinado aspecto individual ou coletivo, como grupo. Mas, senhores, eu não acredito de nenhuma forma, por elas serem ciências muito novas, principalmente, eu não acredito que elas explicam de nenhuma forma, são conhecimento ainda muito novo, sociologia e psicologia. E as questões que elas vinham tratando com relação ao homem, eu estou falando aqui no sentido de você tentar entender uma existência na Terra, muitos dos problemas que a filosofia estava levando, esses problemas simplesmente migraram
para a psicologia e para a sociologia, mas eles não foram resolvidos. Então muita coisa ainda nós ainda não compreendemos, mas essas ciências elas se colocam em cima de fundamentos que na verdade elas não têm. E a minha compreensão é o seguinte: hoje está sendo estudado pela psicologia e pela sociologia o que é o homem, é uma existência na Terra. Antes disso era pela filosofia, e antes da filosofia era pela mitologia. Os problemas que a filosofia tomou na Grécia Antiga, esses problemas eles já existiam na mitologia grega, que é como nós chegamos até aqui e tal. Com relação ao mito é o seguinte, você falou, acho que em simbolismo também. Com relação ao mito é o seguinte: símbolos, não é possível você acreditar ou deixar de acreditar em símbolos. Está aí o problema das pessoas dizerem não, que eles acreditam em símbolos religiosos. O símbolo em si, ele é uma placa que aponta para outra coisa. É sem sentido você dizer que você acredita em determinados símbolos, porque o símbolo em si ele não tem existência própria. O símbolo ele é uma sinalização para outra coisa. Eu vou dar um exemplo aqui. Você vê uma imagem de uma caveira, por exemplo, você sabe que aquilo significa morte. A imagem da caveira, o símbolo, ele direciona, ele aponta para a ideia de morte. Mas é sem sentido você dizer que você acredita ou deixa de acreditar na caveira. Entendeu? Porque é só algo que aponta para outra coisa. Isso é o símbolo. Então, por exemplo, quando nós estamos na mitologia e nós dizemos Cronos, tempo, é sem sentido você dizer, não, eu acredito que Cronos existiu ou deixou de existir. Porque Cronos, como símbolo, ele simplesmente está evidenciando a ideia de tempo. Você acredita em tempo? Você acha que tempo existe? Então, no desenvolvimento, então, tá vendo como é? É tipo sem sentido. Você diz, não, eu acredito ou deixo de acreditar. Símbolo. Ele aponta para uma realidade. E, senhores, mais uma vez, é a forma dos antigos compreender a realidade. É só uma linguagem diferente, vamos dizer assim. E com relação ao pensamento científico, o que eu estou falando outra coisa aqui, Marcelo. Com relação ao pensamento científico, antes de qualquer coisa, nós como seres humanos, nós não somos racionais. Nós não somos seres racionais. Nenhum de nós. Se todas as pessoas fossem racionais ao mesmo tempo, durante 5 minutos, você sairia na rua e você viria um suicídio em massa. Porque do ponto de vista puramente racional, nós não temos a razão para existir. Então, por exemplo, as pessoas vivem, elas se mantêm vivas porque elas são movidas por paixão. As pessoas não são movidas por lógica. Mesmo essa sociedade, que hoje boa parte dela se move em cima de uma mitologia, que é a mitologia cristã, essas pessoas acreditam que um homem nasceu de uma virgem, que esse homem ressuscitou mortos, que ele mesmo morreu e depois voltou de 3 dias. Isso é mitologia. E essa sociedade vive em cima dessa mitologia. Não tem nada de racional. Mas mesmo as pessoas que não são religiosas, mesmo as pessoas que não acreditam nisso, mesmo elas são movidas por paixão. Mesmo os maiores cientistas não foram os mais racionais, foram os mais apaixonados, porque é paixão que move as pessoas. E a ciência, é difícil para a ciência explicar o que é paixão e o que é desejo humano, uma perspectiva humana. Então, para isso, se a ciência não explica muito bem, nós temos arte, nós temos filosofia, nós temos mitologia. Algumas pessoas, eu vou colocar religião, mitologia, uma mitologia com uma carga dogmática em cima. Entendeu, Marcelo? Do ponto de vista puramente racional, a gente não tem razão nem para existir. E questões puramente humanas, vamos dizer assim, é muito difícil para a ciência explicar.
Até porque a ciência, ela vê o homem como uma máquina, pura e simplesmente. E se nós somos máquinas que sofrem. Que razão nós temos para estar aqui? Sendo que nós, como essas máquinas que nós somos, como a ciência nos aponta, nós somos terríveis para esse planeta, para esse meio ambiente, para nós mesmos. Do ponto de vista racional, nós não temos razão nenhuma para existir. Mas nós existimos. E nós existimos porque nós amamos, desejamos, temos paixões. São essas coisas que movem. E nós precisamos entender o que é isso. Por que nós temos paixão? Por que nós temos desejo? É difícil para a ciência moderna explicar o que é isso. Então, já que a ciência não vai, senhores, mais uma vez, nós temos que ter contato com isso através de outros saberes. E a realidade que você está colocando, Marcelo, você disse que a ciência, para explicar a realidade, não é tão concreta quanto você pensa. Porque para lidar com a realidade, você lida com conceitos. Você só consegue lidar com a realidade porque você tem linguagem, primeiramente. Porque se você não tivesse linguagem articulada, você não conseguiria nem pensar da forma que você pensa. Você tem conceitos. E é isso que nos permite lidar com o mundo, viver aqui. Então, mesmo essa realidade, como você chama, mesmo isso é uma construção conceitual humana. Então, não é só lidar no sentido de concreto, de você bater na parede e dizer isso aqui, eu escuto isso aqui. Está entendendo? Não é só por isso, não é significativo para nós numa perspectiva humana. Então, senhores, eu vou dar aqui um último exemplo, senhores, antes de eu ir embora. Vou parar de encher o saco aqui de vocês. Vejam, por exemplo, uma bandeira. Uma bandeira, ela é um símbolo. Então, você tem uma bandeira hasteada, tem uma bandeira lá no mastro e tal. Aquela bandeira significa algo. Do ponto de vista puramente racional, eu diria científico, aquilo é simplesmente um pedaço de pano. Mas, se nós que somos brasileiros, por exemplo, se você visse um americano pegar uma bandeira do Brasil e tocar fogo na sua frente, pisasse nela, você visse um estrangeiro limpando a bunda com a bandeira do Brasil na sua frente, algumas pessoas isso fica causando nela, porque do ponto de vista humano, aquilo não é só um pedaço de pano. Do ponto de vista humano, aquilo significa algo. No racional não, se fosse puramente racional científico, aquilo é um pedaço de pano. Mas como nós somos humanos, como nós temos desejos, paixões e tal, aquilo significa algo. Uma bandeira, ela significa algo do ponto de vista humano. Então você visse um estrangeiro pisando na sua bandeira, não é só um pedaço de pano que ele está pisando. Mais ou menos para entender. Então, senhores, eu acho que eu já enchi o saco demais. Ok. Eu vou me embora. Senhores. Se cuidem.